8h em ponto. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente. Nesta segunda-feira, 25 de março de 2024, a qualquer momento, Daniel Alves pode deixar a prisão. Já já os detalhes você confere conosco direto da Europa, aqui no Jornal Gente. Eu vou começar falando sobre o caso que dominou o noticiário durante todo o final de semana, a prisão dos acusados de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Bem, você acompanhou, é claro, essa história que dominou o domingo, logo cedinho, com a prisão de 3 pessoas. Um deputado federal, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ambos da família Brazão, família tradicional na política do Rio, já tinham passagens pela Câmara, pela Assembleia, tem ali muita influência na política do Estado do Rio de Janeiro e também do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. É algo muito chocante. É claro que quando acontece esse anúncio que foi feito ontem pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e pelo chefe da Polícia Federal, que conduziu essa fase final das investigações, a gente percebe, com a delação premiada daquele acusado de ser o autor dos assassinatos de Marielle e do motorista dela, que existe hoje no Rio de Janeiro algo que a gente sempre suspeitou, mas quando isso é trazido assim à luz do dia, é muito chocante, não é? Uma mistura, uma confusão, é como se a entranha também estivesse ali atuando fora do próprio organismo, entre crime organizado, entre milícias, entre agentes públicos e entre a polícia. É algo tão complexo, é algo que acontece há tanto tempo, que a gente se pergunta se de alguma forma isso vai ter... existe alguma luz no fim do túnel em relação à segurança no Rio de Janeiro. Vou colocar aqui, em primeiro lugar, o que disse o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que, claro, estava precisando apresentar algum tipo de notícia positiva, os ministros sendo cobrados muito pelo presidente Lula, e, de fato, a conclusão do caso Marielle Franco é algo significativo. O ministro Lewandowski disse que, do ponto de vista da investigação, pelo que se tem até agora, ponto final, caso encerrado. Eu quero dizer que este momento é extremamente significativo, é uma vitória do Estado brasileiro, das nossas forças de segurança do país com relação ao combate ao crime organizado. E aqui é preciso exaltar o grande e relevante papel da Polícia Federal, trabalho exitoso que foi auxiliado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Esse trabalho, que ora se encerra, pelo menos neste ponto se encerra, até que venham eventualmente novos elementos, mas neste momento nós temos bem claro os executores deste crime, podemos dizer, odioso, hediondo, por ser um crime de natureza política, claramente política. A polícia, em suas investigações, identificou os mandantes e os demais envolvidos nesta questão. O Supremo Tribunal Federal já formou maioria para manter essas 3 pessoas presas na decisão que foi tomada, num primeiro momento, unilateralmente, pelo ministro Alexandre de Moraes. O chefe da investigação na Polícia Federal disse que a motivação do crime, e a gente vai falar sobre isso agora, deve ser entendida num contexto geral. Vamos acompanhar. A motivação, ela precisa ser olhada num contexto. A gente não pode dizer, isso está nos relatórios, está na própria decisão, está nos autos, que houve um único e exclusivo fato. O que há são várias situações que envolvem a vereadora Marielle Franco e que levaram a esse grupo de oposição, e aqui o ministro com muita propriedade falou na questão política que envolve essa situação, que envolve sim a questão também
ligada a milícias, a disputa de territórios, de regularização de loteamentos, de empreendimentos, e que naquele contexto, é importante, eu vou sempre frisar isso, fazermos essa análise olhando há 6 anos, né, onde havia um cenário e havia, portanto, essa disputa e que culminou com esse bárbaro assassinato, né, que projetou ainda mais toda a situação caótica lá do Rio de Janeiro naquele momento. Bem, você como ouvinte, como assinante atento, percebeu que, na resposta, o diretor da Polícia Federal é bem cuidadoso em falar sobre a motivação desse crime. E aí existem algumas perguntas que a gente espera que sejam respondidas com mais profundidade a partir desse momento, quando deve ser apresentada a denúncia pela Procuradoria-Geral da República contra os 3 presos ontem como mandantes do assassinato de Marielle Franco. Uma das perguntas é a seguinte: pela investigação e pela delação de Rony Lessa, Chiquinho Brazão, deputado federal, à época vereador do Rio de Janeiro, teria tido divergências com Marielle por causa de um projeto de lei que regularizava construções imobiliárias na zona oeste do Rio de Janeiro, área de interesse da milícia. É o projeto de lei 174 de 2016. Marielle Franco votou contra esse projeto, assim como outros vereadores do PSOL também. Teve, Marielle, atuação discreta durante essa tramitação, não fez discursos inflamados e, no fim, o projeto foi aprovado por ampla maioria. Não vingou depois por questões jurídicas, mas pela Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, ele passou. É esse, de fato, o cerne da relação entre Marielle e os mandantes do assassinato? Foi por isso que ela foi assassinada? E existe ainda uma outra questão, e essa aqui que é muito perturbadora, não é? Que é a participação de Rivaldo Barbosa, que era chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro no momento do assassinato. Por quê? O que é que ele fez? Ele teria dado garantia de impunidade, até ajudado a escolher o lugar da execução. É claro, suspeita-se que ele tenha sido remunerado para isso. Agora, ele foi nomeado para esse cargo, ele era chefe de homicídios. Ele foi nomeado para a chefia geral da Polícia Civil do Rio de Janeiro na véspera do crime. E aí, na véspera, não é modo de dizer. Um dia antes do assassinato de Marielle, ele foi nomeado chefe geral da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro estava sob intervenção federal, durante a presidência de Michel Temer, você se lembra, havia o Ministério da Segurança e o ministro decidiu intervir na segurança do Rio, que, como sempre, estava um caos. Quem era o interventor era o general Braga Neto, que depois seria vice de Bolsonaro. E houve a escolha desse nome para chefiar a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Essa questão da polícia também é algo que ainda precisa de melhores esclarecimentos para a população. É um caso que a Polícia Federal diz que está encerrado, mas me parece que ainda vai dar muito pano para a manga. 8h08.